Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um dos vídeos em que respondo aqui uma série de questões trazidas pelos amigos, sem pontos de conexão entre os assuntos, apenas indo na sequência de responder as questões que os amigos sugeriram aqui, não é como formulação para esses vídeos que faço. Tá bom? Vamos começar então pela primeira questão de hoje. Mahatma Gandhi dizia que o sistema de castas indiano era mal compreendido pelos ocidentais e que, corretamente entendido, ele não apenas era positivo, como natural a toda a humanidade. Como pode ser isso? É verdade. O Varnashrama, né, a ideia de que as sociedades, todas elas, são divididas em 4 classes essenciais, não é? Os pensadores, os administradores, os comerciantes e os operários, né? Essas 4 classes, elas seriam então comuns a todas as sociedades humanas. E o quão melhor fosse, não é, a organização e o reconhecimento do lugar destas classes em uma sociedade, quanto mais harmônico fosse o convívio entre essas classes, mais bem-sucedida seria esta sociedade, mais cheia de êxito seria, né? E então, esse é o primeiro ponto, né? O Gandhi considerava que esta proposição em si, da ideia de que as sociedades são divididas em grupos, né, com essas valências, com essas tendências, não seria nenhum absurdo. O que ele via como uma descaracterização do Varnashrama, do sistema de classes, divisão de 4 classes, seria a ideia de que primeiro houvesse uma hierarquização, né? Ou seja, que fosse o que a classe dos intelectuais, dos eruditos, dos brahmanes, fosse considerada superior à classe dos shudras, dos operários. Não é? Então existe um antigo hino, não é, que descreve o corpo de Deus como a divisão dessas classes. Então a cabeça, os braços, as pernas, os pés. E a ideia de Gandhi e de outros é de que, considerando assim, nenhuma pessoa sã poderia depreciar os pés em virtude de valorizar a cabeça. Claro que não. Você cuida de tudo. Valoriza tudo, entende que tudo é necessário. É claro que você pode apontar, por exemplo, né, que como numa equipe esportiva, né, você tem o extraordinário talento de um jogador. Sem dúvida nenhuma, esse extraordinário talento é mais difícil de se encontrar. E é por isso ele é muito valorizado, por isso ele recebe talvez um salário maior, maiores atenções da mídia, da torcida, seja mais reconhecido. Mas ele sozinho, por mais talentoso que seja, não pode jogar. Ele precisa dos outros, talvez menos talentosos, mas que ocupam funções, né, dentro do campo de jogo, que permitem, inclusive, que ele desenvolva suas habilidades com maior esplendor. Então, considerando assim, nós podemos evidentemente fazer diferenciações entre as características dos indivíduos. Não é uma questão de você ver tudo como uma coisa só. Não, existem montanhas muito altas, existem montanhas menores, existem árvores imensas, existem árvores pequenas. Não é verdade? Existem cidades muito grandes, cidades pequenas. O ponto é entender que a harmonia entre esses tamanhos diferentes, características diferentes, favorece a todos. Então, no caso do sistema da percepção de que as sociedades sempre vão ter a classe dos intelectuais, a classe dos militares, por exemplo, a classe dos políticos, a classe dos industriais, a classe dos comerciantes, a classe dos operários, a classe dos agricultores, não é? Dos estudantes. Isso não significa dizer que uma tenha que prevalecer sobre as outras. Na verdade, elas devem se harmonizar. Então, a ideia do Gandhi é de que a percepção ocidental poderia
compreender o Varnashrama como um sistema de opressão por definição. E isso era errado. Que ele entendia que o declínio, o defeito da perspectiva do Varnashrama, da perspectiva indiana, era justamente a imposição hereditária, por exemplo. Né? O filho do Brahmane será Brahmane, o filho do Shudra será Shudra. Não. Não. Porque os indivíduos vêm a esse mundo com tendências diferentes. Então, o ideal, melhor, seria que em algum momento pudesse se aferir as qualidades dos indivíduos e que eles pudessem sim, a partir de um dado momento da vida, né, depois da fase de Brahmacharya, de aluno, né, ser orientado dentro das suas tendências. Né? Então essa é a percepção. Mas evidentemente que Gandhi era contra os abusos, as atrocidades realizadas naquela sociedade indiana colonial, britânica, em nome da tradição. Claro que ele era contra tudo isso, né? E se colocou mesmo. Certa vez perguntaram a ele a respeito do casamento, né? Casamento arranjado, casamento de meninas muito novinhas, e ele dizia que era totalmente a favor que aquilo fosse abolido, evidentemente. Por quê? Porque aquelas coisas davam vazão a muitas violências, não é verdade? Segunda questão de hoje. Por qual razão fazer sexo por dinheiro é algo sempre considerado espiritualmente errado? Se o sexo é natural, se o prazer do sexo também é, e se ganhar dinheiro é necessário. Tal coisa é uma imposição moralista? Não. Quando estamos falando, né, de uma busca espiritual, de uma indicação espiritual, essas questões vêm sempre, né? Nós precisamos entender que o foco da vida espiritual é realizar Deus, a nossa natureza divina, se distanciar dos apegos desse mundo, das prisões, das amarras desse mundo. Então, quando nós utilizamos as características da vida para nos prender ainda mais ao mundo, isso é considerado espiritualmente negativo. O sexo, a energia poderosa sexual, ela tem um fundamento basicamente materialista. Perpetuar a espécie. Continuar aqui. Continuar mundo. E é por isso, então, que as perspectivas espirituais, de modo geral, dizem algo a respeito de sublimar essa energia. Ou seja, melhor seria dedicarmos a nossa juventude, a nossa força, a nossa energia para realizar a nossa natureza divina. Se não conseguimos fazer isso em plenitude, elevamos o desejo a um relacionamento amoroso, de serviço a uma outra pessoa. Não pura e simplesmente para atender aos nossos desejos. Não é? A tendência animal é essa. Eu vou cruzar o quanto eu puder. Vou espalhar os meus genes, vou perpetuar a minha espécie. Não é? Mas isso é a tendência animal, que não está buscando nada de espiritual. Simplesmente sobreviver. Não é? Comer, beber, não sofrer e um dia morrer. Então, a busca espiritual vai além disso. Então, que não é um moralismo, é uma identificação de meta. Então, eu não tenho como objetivo estar escravo, submetido às tendências da minha carne. Eu controlo os meus desejos. Eu não me coloco subjugados por eles. Essa é uma perspectiva espiritual ascética, não para você sofrer porque sofrer é bom, é para que você tenha domínio, controle sobre a sua mente, sobre o seu corpo. Então, no que diz respeito à sexualidade, esse é o primeiro ponto. Não é? Então, sexo por dinheiro são dois apegos. São duas maneiras de se aferrar ao mundo. O desejo pelo prazer sexual e o desejo por acumular fortuna, por acumular riqueza. Tudo que nos prende a esse mundo. Não é? Ah, mas o sexo é natural, o dinheiro é natural. É verdade. Como falamos aqui em natural, estamos falando da natureza mundana, animal. O quanto mais despreocupados da vida espiritual, mais inseridos nas necessidades da vida natural vamos estar. Então,
Qual é o equilíbrio que o ensinamento espiritual nos dá? Moderamos as nossas necessidades naturais, tendo em vista um objetivo superior. Há pessoas que são muito mais ascéticas, não é? Então, abdicam do sexo, vivem com muito pouco de recursos materiais, apenas e tão somente mesmo para manter a sobrevivência, não é? Existem outros que não podem, que não têm condições, que não conseguem realizar esforços desta natureza. Mas ainda assim têm uma meta espiritual e moderam tudo isso. Moderam o desejo carnal, moderam os apetites e moderam as necessidades materiais precisando de menos dinheiro. Aquela pessoa que não está preocupada com nada disso, que a vida lhe cabe apenas e tão somente do ponto de vista animal, talvez realmente tenha apenas e tão somente pressupostos morais e éticos para moderar alguma coisa nesse sentido. Mas aí a situação vai ficar um pouco mais subjetiva, não é? Então, no que diz respeito à questão espiritual, não é moralismo, é uma questão de ser pragmático. Eu não quero me prender a esse mundo. Então, como eu faço para me manter menos preso a esse mundo? Eu não vou estar sujeito às necessidades pura e simplesmente materiais. Ok? Terceira questão de hoje. É errado ter passarinho em gaiola? O animal tem complexidade espiritual para almejar ser livre? Complexidade espiritual eu acho que é inadequado aqui. Mas o animal tem asas para voar, né? No espaço físico mesmo. Ele foi feito para isso. Ele foi feito para poder voar a hora que ele quisesse, né? Então, evidentemente que é egoísmo da nossa parte prender um passarinho numa gaiola. Não é? Nós achamos bonito o pássaro, nós gostamos do seu canto, não é? E nós então mantemos ele perto de nós para que possamos vê-lo e para que possamos ouvir o seu cantar, não é? Existem os passarinhos que são, né, tem esse potencial incrível de canto, né? E existem pessoas que são muito aficionadas por isso, né? Os passarinheiros, né? Tem um monte de gaiola, um monte de passarinhos que cantam, né? Então, assim, nós suprimimos uma característica da vida daquele bichinho para ter esses prazeres, para ter esses benefícios. É claro que isso não é positivo, não é? Faz ao teu próximo aquilo que gostaria que fizesse a você. Então, nós não gostaríamos de ser aprisionados, de ser suprimidos de nossas condições naturais para que alguém pudesse nos olhar. É só a gente colocar isso em escala, né? Imagine, né? Você tem uma outra criatura muito mais poderosa que os seres humanos que nos captura, nos escraviza e vai nos colocar ali para ser, né, um bibelô. Nós não iríamos achar isso legal. Ah, mas os animais não são como nós, eles não têm a nossa capacidade. Os animais não têm a mesma característica que nós em relação à subjetividade, em relação a esta própria percepção do eu. Mas eles têm o instinto, eles têm as vontades, eles têm. Certamente, né, podem ser mais ou menos felizes de acordo com como vivem. Então, sem dúvida nenhuma, um passarinho é mais feliz se ele puder voar. Então, se nós pensarmos nisso, não haverá nenhuma dúvida, né? Existem raças de pássaros, né? O periquito australiano, por exemplo, que são criaturas, né, que foram desenvolvidas, né, através de cruzamentos e tudo mais, que sempre foram de cativeiro. Então, é mais difícil você reintegrar esses animais ou colocá-los, né, na vida natural. Mas, de modo comum, o mais correto é, se você está pensando, né, nesse ponto de vista, de ser mais espiritual, de poder compreender, né, a dimensão do divino em todos e em tudo, é estender isso aos animais também. Todas as vezes que nós estendemos o nosso pensamento para mais nossos pensamentos espirituais, vendo o divino, vendo dignidade em mais seres, melhor para nós. Então, é um ponto de vista mais elevado, sem dúvida nenhuma, considerar que não devemos submeter os animais aos nossos caprichos, né? Outra questão de hoje. Papel da Igreja Ortodoxa Russa no atual conflito da Ucrânia. Fale sobre isso. Bom, estamos nesse momento, né, que gravo o vídeo, abril do ano de 2022, estamos vivendo, né, observando a trágica situação da Ucrânia, país invadido pela Rússia, que nesse momento em que gravo esse vídeo está
a destruir cidades da Ucrânia, submetendo assim uma quantidade impressionante de pessoas às mais terríveis vicissitudes, não é? Destruição de suas casas, violências de todo tipo, não é? As tropas russas invadem cidades, saqueiam casas, matam pessoas, estupram mulheres, crianças. Tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos em pleno século XXI, ali no centro da Europa. E qual é o lugar da Igreja Ortodoxa Russa nisso? A Igreja Ortodoxa Russa, ela é a avaliadora moral desta imoralidade. Ela é quem diz, está certo, é isso mesmo, é da vontade de Deus que a Rússia invada a Ucrânia, mate pessoas, os soldados estuprem mulheres, crianças, matem. Ah, alguém pode dizer assim, é exagerado, a igreja não disse isso. Disse sim, disse sim. O patriarca Cirilo abençoa todas essas atitudes, considerando que tudo isso é da vontade de Deus. Quem disser que não é safado, mentiroso, canalha. Quem comemora o patriarca Cirilo é um vagabundo. Seja quem for, bispo, metropolita, sacerdote, diácono, fiel, todos aqueles que comemoram a autoridade espiritual da Igreja Ortodoxa Russa são cúmplices morais de todos esses crimes. Todos vocês são cúmplices morais desses crimes. Então, qual é a responsabilidade da Igreja Ortodoxa Russa no que está acontecendo agora? Ela prega que a verdadeira Rússia abrange o território da República da Ucrânia, o território da República da Bielorrússia e o território da Federação Russa. E no mundo russo abarca também aquelas antigas repúblicas soviéticas que têm como predominância o idioma russo. Mas, sobretudo, Ucrânia, Bielorrússia e Federação Russa seria esta grande Rússia. Esse argumento é fundamentalmente religioso, porque diz que lá, não é? Ali no século X, ocorreu a conversão dos eslavos, não é? Através do príncipe Vladimir, que levou as pessoas até o rio de Dnieper, ali em Kiev. Ele foi batizado, batizou o seu principado ali em Kiev, e ali nasceu a Rússia. Então a primeira das cidades russas é Kiev. Então não existe isso de Ucrânia, não existe isso de uma Ucrânia independente. Então o que a Rússia está fazendo agora é pura e simplesmente restabelecer o seu território, não é? Profanado de muitas maneiras pelo Ocidente decaído. Então, essa é a legitimação que a Igreja Ortodoxa Russa dá às ações criminosas, imperialistas, brutais do regime de Putin. Então, a responsabilidade da Igreja Ortodoxa Russa é dar o aval espiritual a esses crimes. Ok? É isso. Outra questão de hoje. Você fez uma postagem dizendo que o filme Inimigo Meu era um dos seus 10 filmes prediletos. Quais são os outros 9 e por qual razão? Essas coisas são muito subjetivas, né? Os filmes prediletos de cada um, não é? E a gente, ao longo da vida, eu sou um homem de 45 anos, já vi muitos filmes. Escolher 10 filmes é realmente uma lista bastante difícil de se fazer. Mas eu utilizo como critério aqueles filmes em que eu quero ver pelo menos uma vez por ano. Que são os filmes assim que mais me causam satisfação toda vez que eu vejo. Evidentemente que existem muito mais filmes que eu gosto, né? Mas eu tenho essa minha lista. Qual seria essa lista, né? Bom, sem uma ordem, ok? Mas assim, começando por Ben-Hur, clássico, né, de 1959, vencedor de 11 Oscars, do Charlton Heston como Ben-Hur e muitos outros grandes atores. É um filme que eu acho maravilhoso, sem dúvida nenhuma. Está ali, primeiro ranking dos meus filmes prediletos,
conta a história de um homem bondoso, honesto, correto, digno, religioso, moral, que se vê sujeito a uma série de desventuras terríveis e que é testado, não é, dentro do seu coração a manter a fé em algo divino, manter a sua bondade, não se deixar levar pelo sentimento mais atroz de vingança, de ódio e de completo esquecimento de qualquer coisa além desse mundo. E é uma jornada difícil, mas que ele, no final das contas, reencontra de modo surpreendente o caminho de uma espiritualização, o caminho de uma elevação. E isso se dá em encontros que ele tem com o Senhor Jesus. Filme, né? Se chama Uma História do Cristo, Ben-Hur, Uma História do Cristo. Ele foi nascido de um livro de um militar americano, um militar, se não me engano, do período ali das guerras de independência ou da guerra civil americana, que era um homem que estava muito descrente de Deus, descrente da fé, porque via, né, as atrocidades que os homens ditos cristãos realizavam. E ele então decidiu estudar a vida de Jesus para desmascarar a fraude do cristianismo. E ele acabou se apaixonando pela pessoa de Jesus e se tornando então convertido a Jesus e não ao cristianismo. E dessa sua inspiração nasceu o filme Ben-Hur, que é lindíssimo, é maravilhoso. Sempre que vejo, me emociono muito. Desde a primeira vez que vi, quando era bem criança, até hoje tem o mesmo impacto, a mesma sensação maravilhosa de uma inspiração divina através de uma obra de arte, e eu recomendo muito. Gosto muito mesmo, né? Assim, no mesmo ranking ali, por outras motivações, dos dois primeiros filmes da série Godfather, Poderoso Chefão, né? Godfather 1 e Godfather 2, Poderoso Chefão 1 e 2, que são filmes absolutamente extraordinários. Atuações incríveis. E a saga, o drama, sobretudo do Michael Corleone, personagem do Al Pacino. Embora também, né, tenhamos muito sobre a vida de Vitor Corleone, interpretado por Marlon Brando e Robert De Niro, né, em fases diferentes da vida. O filme fala a respeito da total possibilidade de alguém perder completamente o seu senso espiritual e eterno, preso às circunstâncias do seu ego. Não é? É um filme que fala de uma existência completamente desprovida de uma visão além. Sobretudo a vida do Michael Corleone, isso é muito evidente, não é? Como ele mergulha tão profundamente na eternidade do seu ego finito. E nisso é capaz de tudo. Não é? Assim poderia resumir, né, o que para mim mais toca no filme. Não é? E o quanto, né, nós podemos perceber que esse é um caminho de ruína. Não é? Mas é um filme de tantas coisas para ser ditas. Precisa ser visto. Né? O Poderoso Chefão 1 e 2 são filmes incríveis. Né? Então, Ben-Hur, Poderoso Chefão 1, Poderoso Chefão 2. São três. Né? Eu gosto muito de um filme chamado Um Sonho de Liberdade. Filme ali dos anos 80. 80, provavelmente. 80 para 90, talvez. Que é muito legal. É um filme que conta a história de um homem que acaba sendo acusado do assassinato da sua esposa e do amante da sua esposa, e é condenado à prisão perpétua. E ele vai para uma prisão terrível, como são muitas as prisões, e lá sofre as violências mais atrozes, mas ainda assim ele luta obstinadamente para manter a sua humanidade
e para humanizar as pessoas que estão com ele. Nós descobrimos ao longo do tempo no filme que ele, na verdade, foi acusado injustamente de que ele não havia matado a sua esposa, que ele a amava muito. E tudo isso dá uma conotação ainda mais dramática ao filme. Mas o ponto do filme não é isso, de que ele é um homem que foi preso injustamente. O ponto do filme é ressaltar a humanidade de todas as pessoas, inclusive daqueles que cometeram crimes e que estavam presos porque cometeram crimes mesmo. E por qual razão o sistema prisional, considerado como uma gaiola para manter gente, para esquecer pessoas, é uma brutalidade que brutaliza todos, inclusive aqueles que não cometeram crimes. E o filme trata disso. O filme é uma grande crítica, não é, ao sistema prisional, que leva muitas pessoas, né, a estupidamente dizer que o filme é um filme que defende bandidos, idiotas, né, vamos dizer isso. O filme não defende bandido, coisa alguma. O filme tenta mostrar que se existe algum sentido para termos presídios, eles deveriam ser para que pudéssemos recuperar pessoas, não é? Aqueles, né, que têm a capacidade de ser recuperados. Existem pessoas doentes, psicopatas, devem ser realmente mantidos à margem, mas eles também não devem ser brutalizados, né? Nos tornaríamos tão psicopatas quanto se vivêssemos a brutalizar essas pessoas. Fala sobre a corrupção, fala sobre luta, esperança, luta profunda para guardar aquilo que existe de espiritual em nós. É um pouco o avesso de O Poderoso Chefão. Esse filme é uma tentativa de mostrar que não devemos sucumbir ao nosso ego e as circunstâncias desse mundo em que vivemos. É um filme muito legal. Assim, nunca envelhece, não é? Até porque tragicamente não melhoramos muito nessa situação, não é? Então, Ben-Hur, Poderoso Chefão 1 e 2, Um Sonho de Liberdade. São 4 filmes, né? Eu gosto de um filme que é muito simples, um filme básico, que não tem grande profundidade, mas é um filme que sempre me prende, eu sempre gosto de ver, e toda vez que dá eu vou olhar com interesse, que é o filme Tubarão, o clássico filme Tubarão. Depois ele teve uma série de sequências absolutamente desastrosas que não devem ser assistidas, mas o Tubarão primeiro é incrível, e justamente por causa da sua simplicidade, né? Eu me afeiçoou muito a figura do xerife da cidade, o seu dilema para ser um homem moral, um homem correto, e ainda ter que manejar as circunstâncias da vida de funcionário público, lidar com as autoridades da cidade. É um filme de grandes resoluções para pessoas comuns, que fala também de coragem, que fala de coisas muito humanas, não é? Da maneira como lidamos com o mundo natural, né? O tubarão, ele é o vilão do filme, mas ele não é vilão, ele é simplesmente, né, um bicho. E tem um pouquinho de Moby Dick nisso, né, e de outras coisas. Mas enfim, é um filme que eu gosto muito de ver e está entre os meus 10. Eu acho que justamente por tratar de algo que qualquer pessoa pode se identificar. Ele não vai buscar grandes questões, mas sim um filme mais direto e reto, assim, com as nossas circunstâncias da vida, não é? Mas enfim, dentro do meu critério, né, os filmes que eu gosto de ver sempre, sempre que dá eu quero ver e tal, Poderoso Chefão, Poderoso Chefão não, Tubarão, está ali. Então já são 5 filmes, né? Eu gosto muito, muitíssimo, de um filme, uma comédia romântica dos anos 80 chamado Harry e Sally Feitos Um para o Outro, com o Billy Crystal e com a Meg Ryan, que é um filme de diálogos incríveis, de humor muito bacana. E é um filme romântico, talvez eu seja uma pessoa um pouco romântica. Um filme que fala sobre amizade e amor, né? De como o amor nascido de uma grande amizade é muito precioso e de como toda grande amizade é repleta de amor, né? E fala do encontro, né, de um homem e de uma mulher que se encontram ali no início da faculdade, os jovens, e depois intervalos vão se encontrando depois e aí
as maneiras que cada um vê o outro e cada um vê a vida, vai mudando ao longo do tempo e depois eles vão estabelecendo uma conexão de amizade mesmo durante essas fases e vão se tornando muito amigos, vão torcendo um pelo outro, acompanhando os sucessos e os fracassos, até que em um dado momento descobrem que aquela grande amizade é um amor romântico. E aí o filme, né, entra nesse dilema, né? Será que vale a pena arriscar aquela amizade fraterna para tentar acrescentar aí o aspecto do amor romântico? Enfim, é um filme muito legal, que eu gosto bastante, certamente está entre os meus 10, porque é isso, toda vez que dá, eu quero ver. Geralmente as pessoas não consideram filmes de comédia assim, né, como filmes grandes e tal, mas a questão aqui é o prazer, né, que a coisa proporciona. Então, 6 filmes. Bom, Inimigo Meu foi o filme aqui da pergunta. É um filme incrível, maravilhoso. Sempre que vejo, me emociono muito. Sempre. Pela o ponto em questão, né? Aqueles dois indivíduos muito diferentes que encontram as suas similaridades, que percebem que as diferenças que os tornaram inimigos eram todas artificialidades estúpidas e que se conectam e que o filme trata, né, da questão sobre a inspiração espiritual, sobre o ideal divino de um modo tão maravilhoso, tão bonito, que poderia ser representado de outras tantas maneiras, poderia ser um muçulmano e um cristão, poderia ser um sikh e um hindu, poderia ser qualquer coisa, mas o ponto é esse, você descobre, né, os tesouros da fé em uma outra pessoa e percebe que aqueles tesouros da fé do outro são aqueles tesouros que você já tinha ouvido falar lá na sua cultura. E o filme trata de amizade, trata de sacrifício, trata de honestidade, trata de bondade, trata de perdão, trata de ignorância, tantas coisas, né, num único filme. Então, ele é um filme muito especial, né? Então, 7 filmes, né? Aqui. Então vamos lá. Ben-Hur, Poderoso Chefão 1, Poderoso Chefão 2, Um Sonho de Liberdade, Tubarão, R-Série Feitos Um para o Outro, Inimigo Meu. São 7. Gosto muito de um filme chamado 12 Homens e uma Sentença. Sobretudo a versão mais recente, a versão dos anos 90. Existe uma versão clássica dos anos 60, com Henry Fonda, e existe uma versão dos anos 90. Os dois filmes são excelentes, mas eu prefiro, de longe, a versão dos anos 90, que eu acho que houve melhoras na trama. O filme trata de 12 indivíduos que se reúnem para julgar um caso aparentemente óbvio de um rapaz que teria assassinado o próprio pai. Aqueles 12 homens entram na sala apenas por um proforme, né? Necessidade de ir ali colocar o seu culpado, porque é evidente para todos que o caso está muito mais do que certamente resolvido. Contudo, a decisão precisa ser unânime. E aí acontece que um dos jurados diz: eu não tenho certeza. E aí, como ele não tem certeza, eles precisam discutir a situação para que tenha uma posição unânime. E todos ficam muito irritados com ele, estão querendo, inclusive, bater nele, porque ele está querendo prender todo mundo ali. As pessoas têm seus compromissos, tem dos mais frívolos aos mais dignos. Um quer assistir um jogo, o outro quer voltar para casa, o outro acha que aquilo não tem necessidade de ser mantido. Mas acaba acontecendo que ele vai levando as pessoas a refletir, e aí aquela unanimidade, quase unanimidade, vai se transformando cada vez mais em dúvida, até que, depois de muita conversa, e o filme é todo ele, 12 pessoas conversando numa sala, acaba que aquelas certezas todas se esvaem e ele chega a uma outra unanimidade ao final de que o rapaz não é culpado. Spoiler aqui do filme, mas assim, a graça do filme não é isso. A graça do filme é saber como é possível que as pessoas então possam mudar de ideia. Como é possível que nós tenhamos conceitos tão arraigados e que possamos desconstruir esses conceitos, né? Então esse é o fascínio do filme.
E eu acho muito legal, sobretudo nesses tempos em que vivemos, né? De grande polarização. Né? Bom, continuando, né? 8 filmes então. Nono filme, novamente uma comédia. Comédia um pouco romântica, mas mais uma comédia de realismo fantástico. Filme ao qual eu já dediquei aqui um filme só para tratar dele, que é O Feitiço do Tempo. Que nos últimos anos se tornou assim uma espécie de cult, uma espécie de novo clássico, né? É, que é muito legal e eu já fiz aqui um vídeo, vou deixar inclusive aqui linkado, né? Como para que vocês vejam depois, que trata sobre a nossa maneira de lidar com o tempo e com a nossa própria identidade, não é? Como eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar que vocês assistam para compreender por qual razão esse filme é tão especial para mim. Mas é um filme incrível, vale muito a pena. Então, nono filme, né? Décimo filme, eu mudei. Durante muito tempo desse décimo filme, né? Ou entre os 10, estava clássico dos anos 80, Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Que tinha muito assim de memória afetiva, né? Um filme que eu assisti na infância, que eu gostava muito. Quando eu era criança, era muito, muito voltado para esse tema, né? De ufologia, achava fascinante essa coisa. E achei que o filme tratou aquilo de um modo tão lúdico, tão bonito, tão incrível. E é uma história tão magnética, né? Mas com o passar do tempo, um filme substituiu Contatos Imediatos, que é um filme muito legal. Tem outros tantos, né? Eu, por exemplo, não insiro aqui nesta lista dos 10 os filmes da série Star Wars, Guerra nas Estrelas, que eu gosto tanto. Porque eu acho que nenhum filme individualmente, talvez Império Contra-Ataque pudesse estar aqui. Mas assim, eu acho a série toda muito legal. Mas os filmes individualmente eu não os insiro entre os 10. Na lista dos 10 estou falando de cada filme individualmente aqui. Então eu substituo Contatos Imediatos do Terceiro Grau pelo filme A Vida de Pi. Filme recente, do diretor Ang Lee, que conta a maravilhosa história de um rapaz que explica, não é, a questão da escolha por crer ou não em Deus. E é um filme tão incrível. Um filme evidentemente inspirado em muitos aspectos da vida de Sri Ramakrishna Paramahansa. Sobretudo a questão das várias experiências espirituais do rapaz, né? As várias maneiras de compreender Deus, né? No Vaishnavismo, no Islã e no cristianismo. Aquilo é evidentemente inspirado na vida de Sri Ramakrishna Paramahansa. E o filme trata de outras tantas coisas, mas o ponto final é isso, né? O nosso olhar perante a vida, o mistério da vida e a escolha que temos entre ver a vida de um modo espiritual e ver a vida de um modo puramente material. Não é? E é a alternativa que o filme nos deixa. Não é? E um filme feito nesses nossos dias, com essa sutileza, com essa poesia, com essa sensibilidade, é muito especial. Então, eu lembro de ter visto esse filme no cinema com lágrimas nos olhos, assim, né? Sobretudo no cinema, né, com a tela grande e aquelas cenas maravilhosas, sobretudo a minha predileta, quando o rapaz agradece diante da imagem de Sri Vishnu, e ele diz: obrigado, Senhor Vishnu, por me apresentar a Jesus Cristo. Maravilhoso, maravilhoso. Nada mais tão parecido com Sri Thakur e tão especial para todos, para mim. Então, definitivamente, é um dos 10 filmes. Tá bom? Depois eu vou deixar aqui nos comentários a lista dos filmes. É isso, meus amigos. Esse último comentário estendeu um pouquinho e são as questões de hoje. Tá bom? No próximo vídeo eu respondo aqui a uma nova leva de questão dos amigos. Todos estão sendo anotados, ok? Os amigos que estão enviando questões, as questões que surgem nos comentários, eu estou anotando tudo para tratar de responder aqui. Espero que tenha sido legal. Um grande abraço a todos no amor de Cristo.